Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 21 do Café do Clube. Este episódio é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como És. Oi, como estamos todos? Estamos todos bem desse lado? Sim, espero que sim. Eu estou, para mim é domingo, são 4 para as 9, que faltam 4 minutos para as 9. Hoje a Nikki achou por bem que a hora de acordar seria às 6 da manhã, porque sim, ninguém sabe porquê, não é? Como é que ela há de pensar nestas coisas, porque num domingo a melhor hora para acordar é claramente às 6 da manhã, quando fomos dormir às 2 da manhã, certo? Excelente. Ora, ontem sei-me. Portanto, mas porquê que fomos dormir às 2 da manhã? Porque tivemos a ver aquele documentário da Netflix, o novo, do Cecil Hotel, da Elissa Lam, acho eu que é assim que se chama. E então tivemos a ver aquilo até acabar, obviously. E eu, por acaso, assim, eu adoro true crime, tudo o que é documentários de crime, obviamente que vou estar em cima do assunto. O João até gozou comigo, mal viu a preview daquilo, olhou para mim e disse: Pronto, já percebi que tu vais ver isto. Mas por acaso ele quis ver comigo, porque não tínhamos grande coisa para ver ontem. Então pusemos a ver aquilo. E aquilo é interessante, é giro. Eu gostei do documentário. Achei que os gajos fizeram um excelente trabalho em termos de storytelling. Agarraram-nos ao ecrã, fizeram um bom trabalho. Gostei de ver e gostei de como aquilo estava feito. Mas por acaso eu acho engraçado. Eu estou só aqui a ver quantos episódios é que aquilo tem. São 4. Eu por acaso achei engraçado porque senti que o documentário em si. Já agora, para quem não viu e quer ver, vá saltar à frente para o minuto 7, segundo 13. Porque vamos estar aqui a falar, obviamente, de spoilers. Eu não consigo falar disto sem mandar grande spoilers. Portanto, se não quiserem ouvir spoilers sobre isto, se ainda não viram e querem ver, passem à frente. Se já viram ou não vos interessa ver e querem saber as coisas que aconteceram, pronto. Podem ouvir esta parte. Basicamente, eu sinto que ah, aquele documentário revelou muito mais do que só e tal, é um hotel que é creepy e etc. Porque pai, no início do segundo episódio, no final do primeiro episódio, no início do segundo, eu estava a olhar para o João e a dizer: Esta malta não faz a mínima ideia de como é que bipolaridade funciona, pois não. Tipo, é porque eles passaram por cima disso tão ao de leve no primeiro episódio. Acho que foi no primeiro, sim. Que ela sofria de bipolaridade. Que eu pensei, ok, podemos começar por aqui, certo? Porque se ela tem bipolaridade, dependendo do tipo que mais tarde, obviamente, viemos a saber que era o tipo 1, que é considerado o mais grave. Na minha cabeça eu pensei imediatamente, a filmagem nitidamente mostra alguém ou completamente drogada ou então a passar por um episódio psicótico. Ah, Portanto, podemos entrar por aí, não? Não, não. Vamos dizer que o hotel é assombrado e que há ali um pé e que há uma pessoa e que não, afinal é o hotel, não, afinal é o pobre do gajo do músico de punk rock ou death metal ou whatever, que foi ele, não, sim, foi ele, não foi a miúda de 21 anos que viajou sozinha para LA e se hospedou ao lado de Skid Row, que por acaso, honestamente, nem sequer teve nada a ver com o assunto, literalmente foi só por acaso que ela estava ao pé daí, portanto, tornou esta história em toda uma situação gigantesca, mas, tipo, logo desde o início que eu pensei, sim, vamos bipolaridade, vamos perceber se ela tem estado a tomar os medicamentos ou não, porque é uma condição séria, dependendo da gravidade. Não, não, só mesmo no último é que eles explicam isso e que começaram a ir por aí, portanto, A malta que investiga, vou meter aspas nisto, que investiga crimes online, deve ser uma comunidade interessante que eu nem sequer quero, tipo, honestamente, saber muito bem. Já quando foi como é que se chamava o outro? Don't Fuck With Cats. Uau, tipo, uau.
é impressionante. E as teorias da conspiração que eles arranjavam? Claro que há teorias da conspiração. Claro que ela é um agente ai, como é que se diz? Tipo um biohazard agent, uma coisa assim. Olha lá o que é que eles disseram. Opá, juro, a sério, às vezes os americanos, eu farto-me de rir com eles e com as fantasias deles. Mas sim, pá, chegámos à conclusão que é simplesmente uma história triste de uma miúda que não tomou os medicamentos e que sofria de uma condição bastante grave. Ou que, se não tomasse os medicamentos, tornar-se-ia bastante grave. Mas foi um bocado isso que eu achei. Eu achei que aquilo revelou, principalmente para aquela altura, estávamos a falar em 2013, acho eu, o quão as pessoas não sabiam sobre condições psicológicas e doenças mentais. Portanto, começaram a arranjar uma desculpa para tudo e a querer arranjar, obviamente, uma história, tipo, queriam romantizar a coisa e fazer toda uma história super interessante, quando na realidade, pá, não, ela simplesmente não tomou os medicamentos e teve um episódio psicótico que é só, pá, que é só triste. É só triste no final do dia. Mas, obviamente, falando no geral, o documentário está muito bem feito. Lá está, eles agarram-nos com toda a informação que têm, com a envolvência toda. Acho que o facto de terem aproveitado para falar sobre as condições de Skid Row foi muito bem mandado, porque lá está, com este documentário nós ficámos a perceber ainda melhor hum, como é que funciona aquela cultura daquela zona de LA. Por acaso já sabia que havia toda uma zona em que, pá, era ruas e ruas e honestamente, e com o Covid, aconteceu ainda mais destas situações. Portanto, acho que aquilo ainda está pior do que estava antes. Tenho visto fotografias disso e realmente é chocante ver como aquilo é. E, pá, o facto de eles terem conseguido eh, basicamente falar sobre esse ambiente e a história sobre o Skid Row e sobre a envolvência com o hotel, etc, etc. Acho que realmente eles fizeram um excelente trabalho, portanto, yeah, gostei muito deste documentário. Portanto, por isso é que ficámos até às 2 da manhã acordados. E, portanto, yeah, estou com sono. Não, por acaso não estou com sono, porque já passaram 3 horas, por isso eu já estive a ver um bocadinho de anime para ver se arrebitava para vir para aqui falar convosco num estado que não fosse 100% zombie. Por isso eu acho que consegui mais ou menos. Portanto, o tema desta semana, sem dúvida, que eu acho que tem sido Clubhouse. Se ainda não ouviram falar de Clubhouse, então eh, vão ouvir falar agora, porque é o tema que toda a gente está a falar. Eu saquei a aplicação, ou aliás, eu recebi o convite que me fez sacar a aplicação no início desta semana, acho eu. Já nem sei muito bem. Mas foi porque eu realmente já tinha ouvido falar aqui e ali, no Twitter principalmente, mas ainda não tinha percebido o que é que era. E tenho umas amigas que estão lá, e então elas estavam-me a falar disso e eu disse mesmo, pá, mas eu não faço ideia do que é que vocês estão a falar. Tipo, o que é isso? Porque mandavam-me prints de coisas e a comentar, pá, eu nem sequer sei como é que se chamam as salas de discussão, não sei. E eu disse mesmo para a malta, eu sei que é suposto eu estar em cima do assunto, mas não estou. O que é isso? E uma delas mandou-me um convite, portanto eu entrei e, pá, honestamente, imediatamente, mal entrei, e entrei tipo numa sala e mal entrei na sala, ouço alguém a falar, que curiosamente era alguém que eu conhecia, que não era propriamente uma voz que me apetecesse ouvir naquele momento, ou em qualquer momento, mas isso não é para aqui chamado. Mas eu entrei e fiquei tipo, wait, what? O que é que se está a passar aqui? O que é isto? As pessoas vão-me ouvir? Não? Saltei fora, fugi, como dizem lá, tipo, leave quietly, acho eu. E depois comecei a perceber mais ou menos o que é que aquilo era. Aquilo, basicamente, para quem não sabe, aquilo é uma espécie de mistura entre um podcast e um live e tipo como é que eu ia te explicar? Tipo um fórum de discussão, porque essencialmente por sala vocês têm os hosts, os locutores, não sei, têm tipo um conjunto de pessoas, ou uma pessoa, ou tipo mais do que uma pessoa, que estão a gerir a sala e estão a falar uns com os outros.
tipo por voz, literalmente parece que é uma chamada telefónica. E depois vocês podem assistir à conversa. Se quiserem participar na discussão, podem levantar a mão, entre aspas, acho eu, e eles podem vos dar ah, o microfone, tecnicamente. É basicamente uma conferência em que tem as pessoas que estão no palco à conversa, vocês estão na audiência e se quiserem falar, dão-vos o microfone e pronto. E é essencialmente isso, mas em formato de aplicação e só em formato de voz. E só para iPhones. Por isso é que eu acho que, entretanto, vi um artigo que eu depois partilhei a dizer que era a aplicação dos ricos. E eu tipo, mas porquê que isto é a aplicação dos ricos? E depois é que eu percebi, é porque é só para iPhone users, mas eu honestamente não acho que isso faça com que seja dos ricos. Tipo, está bem que iPhones são caros, mas qualquer pessoa, ou seja, qualquer iPhone pode estar lá, não é tipo o último iPhone, por isso não, acho que era só um headline para chamar a atenção. Mas o que é que, tipo, depois eu vou, de vez em quando vou lá perceber um bocadinho. Acho a aplicação interessante, acho que, pá, honestamente ainda não ouvi nenhuma, ainda não entrei em nenhuma sala em que a discussão fosse particularmente engaging e que me fizesse querer ficar lá a ouvir. Vou ouvindo as coisas aqui e ali, hum, mas acho interessante, assim, há muita gente lá e acho que, interessante, fui percebendo que há várias, tipo, discussões que são agendadas e não sei o quê, que vocês podem ir ouvir sobre temas bastante interessantes, mas não sei, depois também há ali um elemento de pá, ouvir malta a falar sobre coisas aleatórias, às vezes é mesmo super aleatório, é literalmente tipo, estão só tipo, à conversa uns com os outros. E eu estou para aqui a falar enquanto tenho um podcast semanal em que não tenho um tema fixo, não é? Por isso, I can relate. Mas estar a ouvir pessoas. eh, eu- como é que eu ia te explicar? Parece que eu estou a ouvir uma chamada telefónica, às vezes, sabem? Parece que estou a ouvir que estou a entrar na privacidade de alguém que está ao telefone com alguém. Porque há malta que está simplesmente a falar, sei lá, em casa ou na sala ou assim, depois há pessoas que estão, sei lá, a entrar e sair do carro, estão, não sei, percebem? Estão em movimento e vocês conseguem ouvir esse movimento. É estranho. Ainda não me habituei, mas e daí nunca digas nunca, porque eu também dizia o mesmo, sei lá, do Instagram. E pronto, uma pessoa depois fica à espera que o Instagram copie esta feature para eles, porque eles claramente nunca estão satisfeitos com o que têm, por isso têm sempre de meter mais qualquer coisa da nova app de momento, por isso fico à espera então que o Instagram saia com a nova feature de conversa e de podcast. Visto que podcast já é uma coisa tão grande há tanto tempo, até admira que o Instagram ainda não tenha entrado por aí. Não sei. Se bem que eles são muito de imagem, mas lá está. Eu lembro-me na altura do Snapchat quando apareceram os stories e eu era tão puritana de Snapchat, meu Deus. Eu dizia, nunca na vida vou usar. Não! Que escândalo, que imitação! E agora os stories é das ferramentas mais fortes do Instagram. Portanto, yeah, acho que é interessante, mas pronto, acho é isso que eu acho. Vamos ver no que é que aquilo dá. Não sei muito bem se me porque depois é um bocado estranho, porque eu depois as pessoas têm seguidores lá. Eu não vou estar a fazer nada, acho eu. Tipo, eu já estou em demasiadas redes sociais a tentar manter a cena. É complicado. Até no Twitter, em que eu não faço tweets há séculos, todos os dias aparecem-me seguidores novos que eu juro que não sei como é que eles vão parar ao meu Twitter, porque eu não faço tweets. Eu não tenho uma pegada assim tão grande no Twitter. Mas todos os dias há alguém a seguir e eu penso sempre, mas porquê que estas pessoas vêm para aqui? Porquê que me estão a seguir especificamente? Não sei, não faço a mínima ideia. Porque o Twitter, honestamente, epá, é super intimidante. Aquilo intimida uma pessoa e eu sinto que estou numa sala de pessoas, cheia de pessoas aos berros umas com as outras e eu estou ali no canto, na cadeira, de perna cruzada, só a observar. Porque não tenho coragem para entrar na discussão, sabem? Eu tenho a sensação que simplesmente se me levantar já vai ser motivo para me apontarem o dedo. Portanto, eu vou ficar sentada no meu canto a ver tudo a acontecer à minha volta. Porque no Twitter o Twitter é uma rede social que
para quem trabalha em redes sociais é diferente, porque aquilo, pá, as pessoas podem falar de nós como bem quiserem e bem entenderem. E porque, principalmente porque acham que nós não estamos a ouvir ou a ler. Which is not true. Porque eu, vai na volta, pesquiso o meu nome, só para ter a noção do que é que as pessoas dizem. Pá, eu fico curiosa. E há muita gente que acha que realmente nós não lemos o que eles escrevem. Portanto, vai na volta, a pessoa vai pesquisar o seu próprio nome e fica tipo, ok, tá bem. Se bem que no meu caso é um bocado diferente, porque eu partilho o nome com alguém envolvido com bancos no Brasil. Portanto, esta Rita Serrano brasileira, vai na volta, ela faz qualquer coisa e de repente, quando eu procuro o meu nome, tenho, sei lá, 20 tweets diferentes a falar da Caixa e da privatização do banco e não sei o que, não sei o que mais. Eu penso que é isto. O que é que eu... não sou eu, é a outra Rita Serrano. Ok. Bom de saber. Portanto, acaba por me acalmar ligeiramente, porque às vezes a pessoa assusta-se, não é? Eu, quando abro o Twitter e tenho, sei lá, 4 notificações, fico logo assustada. Mas depois, quando percebo que são só pessoas que me vieram a seguir, eu penso, ok, está bem, está tranquilo, está bom, posso ficar um bocadinho mais calma, não preciso me assustar assim tanto. Mas sim, o Twitter, eu gosto imenso do Twitter, ao mesmo tempo tenho medo que me pele do Twitter, portanto não é para todos. Não é para todos. Mas há pessoas que eu sigo por lá que é tipo, goddamn, vocês têm bolas a sério e por isso é que eu as sigo, porque depois é divertido ouvir as coisas. Bem, entretanto, eu decidi fazer uma pergunta pelo Instagram que foi: o que é que achavam que já iam saber fazer quando fossem adultos, mas que ainda não fazem ideia de como se faz? E porquê é que eu perguntei isto? Porque normalmente a maior questão que eu sinto que principalmente os millennials têm é que nós, que agora somos adultos, sentimos que ah, há muita coisa que devíamos saber fazer, mas não sabemos. E pensamos, como é que os nossos pais aprenderam, os nossos avós? Porque quando nós crescemos, olhávamos para eles e pensávamos, uau, ser adulto é saber tudo, não é? Era a sensação que nós tínhamos. Só que nós agora somos adultos. E eu, pelo menos, dei comigo no outro dia, no live, a perguntar como é que eu limpava a minha máquina de lavar louça, porque ela não estava a lavar bem. Portanto, quando eu, com 30 anos, 31, credo, esqueci-me, quando tenho 31 anos e ainda não sei porque é que a minha máquina de lavar louça não está a lavar a minha louça, há alguma coisa aqui, não é? Portanto, eu pensei, bem, deixa cá ver se sou só eu, que outras dúvidas é que a malta tem e ri-me muito. Estou-me a rir muito. Aliás, eu acho que vou compilar isto e fazer mesmo um post, porque isto está do melhor. Porque são das coisas mais básicas e mais complexas ao mesmo tempo. Posso-vos dizer que, sem dúvida, que a resposta que está no topo dos topos dos topos é o IRS. A maioria das respostas, tipo, há tanta gente a dizer só fazer o IRS, ou respondem só IRS, que eu concordo a 100% convosco. 100%. Nunca percebi muito bem como é que aquilo se fazia. Principalmente no meu caso, como eu sou trabalhadora independente a trabalhar a recibos verdes, podem imaginar que ainda é mais difícil, porque eu já vi várias vezes tanto os meus pais como o João fazer o IRS e é só tipo, pela sensação que eu tenho, é só carregarem alguns botões e aquilo faz automaticamente por vocês. Quer dizer, sorte a vossa, porque a mim nunca era assim. Eu tive de aprender um bocado sozinha, porque, por exemplo, o meu pai, que fazia o IRS da família, depois chegava ao meu e ele não sabia fazer, porque ele nunca tinha feito o IRS de alguém com recibos verdes. Portanto, eu tive de aprender, orientar-me, eu e ele, a aprender juntos como é que aquilo se fazia, mas ao longo dos anos aquilo foi ficando cada vez mais complicado. E posso dizer que, nesta altura, eu não me preocupo com isso, porque contratei um contabilista. Portanto, não só não sei, como eu acho que nunca vou saber muito bem. Vai estar sempre naquela situação. A quantidade de vezes que eu preenchi o IRS, mais ou menos a achar que estava a fazer bem aquilo. Eu lembro perfeitamente, durante imenso tempo, enquanto eu não tinha contabilista e era eu que fazia os recibos verdes, durante muito tempo eu não tinha bem a certeza absoluta se estava a fazer aquilo corretamente. Porque eu fui às finanças, pedi-lhes, pronto, não é? Para eles me explicarem como raio é que eu preenchia os recibos verdes. Eles explicaram, mas eu durante muito tempo, principalmente com a minha memória de peixe, não é? Durante muito tempo em que
era eu que passava os recibos, eu não sabia se estava a fazer aquilo bem feito. Portanto, eu todos os anos achava que ia ser multada, ou sei lá, ter uma visita de autoridades em casa a dizer que eu estava a fugir ao fisco. Não sei, porque por isso simplesmente não sabia como é que se preenchia aquela porcaria daquele documento. E igual com o IRS. Portanto, quando chegava a altura do IRS, eu achava sempre que estava a fazer tudo errado e que eventualmente me iam bater à porta. True story, eu achava que me iam bater à porta porque eu inadvertidamente havia de estar a fugir ao fisco. Não de propósito, mas sem querer, porque não sabia simplesmente preencher os documentos. Portanto, a minha solução para vocês, contratem um contabilista. Pronto, facilitou bastante a minha vida. Acho que é a coisa que melhor. Que, que a melhor decisão dos últimos tempos que nós fizemos foi contratar contabilista. É para isso que eles estão lá, é o trabalho deles, é fazer as nossas contas por nós e fazer os nossos IRS e passar os nossos recibos verdes, se tiverem. Portanto, recomendo-se vivamente, contratem um contabilista. Agora, para próximo, que eu tive aqui a ver, tipo, vamos dizer, obviamente que eu não consigo contabilizar isto bem, mas vamos mais ou menos pela quantidade de respostas. Diria que a segunda é cozinhar. Mas não é só cozinhar, porque cozinhar, eu também sei cozinhar, não é? Mas é cozinhar como as nossas mães ou as nossas avós sabem cozinhar. Especialmente sopa. A sopa tem sido aqui também uma resposta que vem várias vezes. É tipo uma sopa que não seja passada. And, oh, I relate so much. Porque se a sopa não for passada, eu não faço ideia de como é que se faz. Tipo, o conceito em si. Como é que se faz a sopa sem ser passada? Porque se vocês metem lá os legumes e, e depois, têm de os eu acho que têm de os passar, não é? Porque a sopa não é só literalmente água. Portanto, mas depois a minha questão vem quando põem mais coisas. Sabem quando, sei lá, tem a sopa e depois a sopa, por exemplo, sopa de espinafres. Quando é que os espinafres entram? E porquê é que se chama sopa de espinafres se só põem espinafres no fim? Ou põem espinafres antes, passam-nos e depois põem espinafres extra? Não sei. Isto falando de uma sopa básica, imagino eu, como sopa de espinafres. Não estou a falar tipo da sopa da pedra, que eu nem sequer sei os ingredientes dela, muito honestamente, só sei que tem coisas e que é pesada. Mas percebem o que eu estou a dizer? É estranho. Por exemplo, canja de galinha, eu já aprendi a fazer uma excelente, mas já não me lembro como é que se faz. Eu sei que é qualquer coisa a ver com cozer um frango ou uma galinha e depois o caldo fica lá e depois podem simplesmente meter os pedaços, é galinha, exatamente, os pedaços de volta no tacho. Ou uma vez eu fiz isso, tipo, cozi a galinha e depois tirei os pedaços da galinha e depois desfiei e depois voltei a pôr lá dentro e depois pus a massa. Acho eu, não me lembro bem. Sei que quando fui ao talho e expliquei ao senhor, eu entretanto adoro os senhores do talho, porque eles não me julgam. Eu faço sempre aquela cara do género, eu quero fazer qualquer coisa boa, mas eu não sei como é que isto se cozinha. A quantidade de vezes que os senhores do talho já me ensinaram a fazer pratos. Porque eu queria comprar qualquer coisa. Mas olha para eles tipo, wait, what? Do género, já fui comprar uma galinha ao talho em que lhe disse especificamente, eu a certa altura passei a assumir, eu sou muito assim, se eu não sei, eu assumo que não sei e fico na esperança que a outra pessoa me ajude, por iniciativa própria. Portanto, eu disse ao senhor, eu quero uma galinha para fazer canja. E ele olhou para mim, assim com um ar meio, ok, e começou a fazer perguntas difíceis e eu disse, olha, não sei, eu só sei que quero uma galinha que venha tipo galinha feliz, portanto, daquelas galinhas que cresceram ao ar livre, e quero fazer uma canja com ela. E então ele é que me ajudou a perceber como é que aquilo funcionava e porque é que ele estava a cortar os pedaços que estava e para não mandar o pescoço para o lixo, porque o pescoço era muito saboroso, por exemplo. Mas também já tive outras alturas em que, por exemplo, eu chego lá e digo, queria o rolo de carne, porque eles aqui no Pingo Doce fazem o rolo, no Pingo Doce, em vários sítios, mas pronto, aqui fazem, às vezes têm preparado um rolo de carne já feito, tipo, já recheado, mas não tinham, e eu pedi, e ele disse que não tinha, e depois começou-me a dar alternativas, e então mostrou-me um naco de carne, tipo, gigante, que eu olhei para aquilo e pensei imediatamente, eu não faço a mais pequena ideia de como é que isto se faz. E ele olhou para mim
e perguntou-me: "Mas isto é para ir ao forno, para cozer, não sei o quê?" E eu: "Bem, isto é para fazer o jantar." E eu e ele assim: "Ok, ok. Então este naco aqui é muito bom para fazer não sei o quê, umas batatinhas, patatá." E eu olhei para ele assim: "Então, mas como é que eu faço isso?" "Ponho assim numa travessa e depois o quê?" E eu e ele deu-me literalmente, tipo, uma receita para fazer. Eu adoro o Senhor do Talho. Os senhores do Talho, no geral, são super simpáticos e ajudam imenso. Passando a mais respostas daqui da pergunta, também temos passar a ferro ou costurar botões. Passar a ferro, faço a menor ideia de como é que isso faz. Faço zero ideia de como é que isso faz. Quer dizer, tenho uma ideia de como se faz, mas se me pedirem para passar uma camisa a ferro, eu vou-vos dizer mais vale usá-la amarrotada, porque eu não vou conseguir fazer esse trabalho por ti. Mas cozer um botão eu sei. Aliás, eu no outro dia estive a fazer um remendo. Rita, dona de casa, fez um remendo no sofá, porque uma das almofadas estava-se a separar, tipo, descoseu-se uma das almofadas, porque, pronto, não é? A Nikki, e aquilo já estava bastante avançado, eu já estava há imenso tempo a dizer: eu tenho de remendar isto, eu tenho de remendar isto, e nunca mais acontecia. Mas houve um dia qualquer de manhã que eu acordei inspirada e então pus-me a remendar a almofada do sofá. Porquê? Porque na escola ensinaram-me a cozer. Houve uma altura, pá, aí, sei lá, em EVT ou assim, que nós todos da turma, aprendemos a cozer e tipo os pontos e os tipos de, sei lá, cenas. Aprendemos a usar agulhas e linhas e por causa disso eu consegui remendar o meu sofá. Portanto, o botão eu acho que conseguia, mas, mas sim, acho que conseguia, sim. Mas a parte de passar ao ferro, não, nem por isso, de todo. Também tive muita gente que estava à espera de saber como ser rico. Se descobrirem a resposta, entretanto, digam-me também. A pessoa também gostava de saber o truque. Ahm, Acho que tem muito a ver com aquilo que nós vemos os nossos pais a fazer facilmente e achamos que nós devíamos saber também, mas não sabemos. Essa é outra. Esta por acaso eu não tinha visto, mas é verdade. E assinaturas? Vocês têm a vossa assinatura e a vossa rúbrica tipo down? É porque eu achava que ia ter uma assinatura mais evoluída do que aquela que eu tenho. E eu acho que das primeiras vezes que eu tive genuinamente de pensar na minha assinatura foi quando me pediram autógrafos, que só o conceito deixou-me tipo, "Wait, what?" Que foi um dia qualquer que eu fui ao lançamento de um livro de uma amiga minha e quando me reconheceram, tipo, tive duas. Isto já foi há anos atrás. Foi muito no início do YouTube. Mas vieram algumas vezes ter comigo e pediram um autógrafo. E eu fiquei a olhar para elas de género. Mas eu não sei assinar. A minha assinatura é literalmente o meu nome, mas escrito rápido. Mas ok, vamos lá tentar. Lá fiz umas assinaturas. Mas depois, quando uma pessoa começa a trabalhar e começa a fazer, tipo, contratos e essas coisas, tem de ter uma assinatura e uma rúbrica. A minha rúbrica é a minha assinatura. Porque eu nunca cheguei a perceber como é que eu havia de fazer uma rúbrica. Tipo, RS. Eu acho que já escrevi uma vez, ou algumas vezes, tipo, em contratos em que tenho de assinar os papéis todos, escrevi RS, mas honestamente depois passei simplesmente a escrever Rita Serrano, porque é Rita Serrano, mas escrito rápido e depois com tipo uma linha, assim, com atitude no fim e um ponto. Só para dizer do género, adulta, sabem? É um bocado, tipo, o R é grande, desproporcionalmente grande ao ITA e o S também, e depois acaba ali um é basicamente o que a minha assinatura faz. Pronto, é isso. É assinatura. Também não sei. Digam-me vocês. Têm a vossa assinatura feita, tipo, assim, uma boa assinatura e uma boa rúbrica? Ou nem por isso? Porque, pronto, o meu caso é este. Também tenho mudar o pneu de um carro. True. Eu sei mudar o pneu do carro, o meu pai ensinou-me. Sei trocar não sei trocar o óleo, sei ir à oficina para me trocarem o óleo, mas sei encher os pneus e ver a pressão dos pneus. Sou eu que faço isso cá em casa. Portanto, eu é que trato da cena da pressão dos pneus e e de checar as coisas. Do carro, normalmente sou eu que trato disso. E lavar o carro também. E pôr a gasolina também, costumo ser eu. Tudo o que toca do carro, eu lembro-me que o meu pai, quando eu lhe pedia ajuda, ele muitas vezes olhava para mim e dizia-me: Rita, vai ver o livro de instruções. Que era uma coisa que me deixava absolutamente louca. Porque eu dizia-lhe mesmo: pai, para isso é que servem os pais.
os pais servem para me ajudar, tipo, para nos ajudar nestas partes da nossa vida, e se a resposta do pai é vai ver o livro de instruções, eu vou-me seriamente chatear. Mas a verdade é que ele ensinou-me as coisas. Ensinou-me, eu ficava irritada porque depois tinha de ir ver ao livro de instruções porque me esquecia. Lá está, provavelmente era por isso que ele me dizia para ver o livro de instruções, porque ele ensinava uma vez e eu depois esquecia-me. Mas é verdade que hoje em dia se sei fazer essas coisas, não é? Tudo relacionado com contabilidade, exatamente, está tudo muito confuso com as contabilidades. Claramente precisamos aqui de uma associação de contabilistas que tomem conta de nós, preferivelmente que sejam millennials também, porque assim têm a nossa idade e compreendem-nos e não nos julgam. O nosso pelo que eu percebi, é mais ou menos da nossa geração, por isso é, é basicamente isso. Dobrar os edredons com elástico. Isso basta ir ao Pinterest. Se fores ao Pinterest, tens lá milhares de tutoriais. Cuidar de plantas. Essa também é uma boa. Cuidar de plantas é verdade que eu não faço a mais pequena ideia e acho que nunca vou fazer, honestamente. Nós temos duas tipo palmeiras ou catos. Qual é que é o cruzamento dessas duas coisas? É basicamente o que nós temos no terraço. Quando nós viemos para esta casa, fizemos todo um jardim cheio de coisas. Ai, calma, eu acho que nunca tinha contado esta história. Pronto, eu conto esta história para João andando, porque o tempo já está a ficar. Mas eu conto-vos isto. Então, quando nós nos mudámos para aqui, para quem não sabe, nós temos um terraço grande e esse terraço tem um jardim. E então, quando nós viemos, não estava nada feito a esse terraço. Então a minha sogra ofereceu-nos o arranjo, basicamente, do terraço, contratou jardineiros para fazer uma coisa bonita. E então eles vieram, fizeram uma coisa bonita com, lá está, as tais palmeiras ou catos, aquilo são tipo palmeiras, porque neste momento está tipo gigantesco. Mas na altura não estava, eram pequeninas. E eles puseram isso, puseram umas pedrinhas, puseram uns catinhos, exato, aquilo não são catos, são tipo palmeiras, porque eles puseram também catos. Puseram várias coisas, desculpem, puseram várias coisas ali. E com o passar do tempo, nós regámos aquilo uma vez. Uma só e única vez. Porque não sabemos cuidar de plantas. Portanto, foi mesmo survival of the fittest ali no nosso jardim. E entretanto, houve uma altura passado, sei lá, 1 ano e tal depois, ou 2, em que houve um problema de infiltração na garagem e o nosso terraço está imediatamente acima da garagem, então eles tinham de vir e tirar o nosso jardim todo para tratar da infiltração e depois repô-lo. Obviamente que a parte do repô-lo nós tivemos de lutar porque eles achavam que simplesmente iam deixar o nosso terraço cheio de terra e que não iam repor a cena quando aquilo custou dinheiro pôr bonitinho, não é? Tinha até pedrinhas com cores e não sei o quê. E então, quando os senhores vieram cá, foram impecáveis. Fizeram aquilo, em 2 dias durante aquele tempo tivemos imensa terra no terraço, mas quando chegou à altura, eles até, antes de fazer alguma coisa, tiraram uma fotografia ao jardim para depois, no final, poderem repor como estava, que foi, impecável. Não é toda a gente que faz isto. Mas, depois, quando isto estava a acontecer, eu pensei, já agora aproveito esta oportunidade para mandar fora umas quantas das coisas que já não estavam ali a fazer nada, não é? Portanto, eu disse-lhes, olha, pode só repor as pedrinhas e os duas palmeiras grandes, porque o resto já estava um bocadinho também meio a morrer, ou morto, já não estavam a contribuir com nada. E o senhor olhou para mim e disse-me, eu tinha pensado, sim, minha senhora, tem razão, realmente as outras plantas já estavam assim um bocadinho mais murchas, mas porque é que não fazemos as duas palmeiras, uma de cada lado, e depois no centro pomos o loureiro? E eu olhei para ele e perguntei mesmo, desculpa, o loureiro? E ele, sim, o loureiro, ele está em bastante boas condições e ficava bonito ali no meio, assim, a fazer um balanço das alturas do... Ele também era todo arquiteto paisagístico, entretanto. E eu olhei para ele e disse, desculpe, nós temos um loureiro, portanto, eu durante uns bons 2 anos ou 3 tive um loureiro, aliás, até agora tenho um loureiro, que nunca na vida fui lá tirar as folhas de louro, provavelmente comprei louro, quando tenho um loureiro no meu jardim, sem saber que tinha um loureiro. Portanto, se isso não é explicação suficiente para dizer o quão eu não compreendo plantas, não sei o que será. E agora na casa nova vamos ter realmente um jardim, portanto eu vou ter de aprender alguma coisa com isto. E eu não sei até que ponto é que não vamos ter de levar uma das nossas palmeiras, porque aquilo está genuinamente a ficar gigante.
Nós, não sei como é que vamos fazer aquilo, mas que está grande, está grande. Bem, com isto dito, acho que vamos ficar por aqui. Obrigada pelas vossas partilhas. Estamos juntos. Comentem aqui façam, deixem nos comentários se estiverem aqui no YouTube a dizer quais são as vossas questões de adulto que vocês achavam que já iriam saber com esta idade, mas não fazem a mínima ideia de como é que se faz, ou se identificaram com alguma coisa que foi dita. Então, com isto dito, eu espero que tenham um excelente dia, uma excelente semana e até ao próximo Café Duplo.